Campos Neto ressaltou que a inflação de salários ainda não foi impactada, muito embora tenha observado melhorias recentes na inflação em geral. O presidente do Banco Central também mencionou que o núcleo da inflação de serviços, que excluem os itens voláteis, ainda está bastante elevado. Ele prestou contas no Senado sobre as decisões relacionadas à inflação, juros e estabilidade financeira, conforme a Lei de Autonomia do Banco Central, ontem participando dessa reunião, desse encontro do Comitê de Assuntos Econômicos, o Roberto Campos Neto. E aí, Isabela Takaki, trazendo essa perspectiva, né? Ontem mesmo, o Roberto Campos Neto já deixava claro, né, sua preocupação, não é de ontem, né? Já desde sempre ele fala, olha, inflação de serviço, núcleo de inflação, todo esse cenário ainda pressiona o Banco Central. Mesmo assim, o Banco Central cortou juro, mesmo assim, o Banco Central trouxe essa expectativa para o mercado de que vai continuar esse ciclo de cortes e que pode levar o juro no fim do ano em 11,75. Mesmo assim, o IPCA de hoje até que saiu um pouco mais interessante para todos os investidores que ficam monitorando esses dados, né, Isa? Inclusive, né, uma leitura que estão dizendo, alguns especialistas já estão dizendo que é uma leitura bem compatível ao corte de 0,5 ponto percentual, esse resultado aí, o corte da Selic. E em relação ao Roberto Campos Neto, né, essa proposta aí de eliminar essa opção, né, há muito tempo, né, tem esse debate aí numa solução. E o problema maior ali, certamente, são os bancos, né, que alegam riscos elevados, mas o fato é que esses riscos acabam aumentando aí proporcionalmente ao patamar dos juros, quando é mais alto, mas leva as pessoas ali um ciclo, né, insustentável, né? Vamos ver, então, Roberto Campos Neto surpreendendo nesse mandato aí, né, com várias declarações aí mais intensas, né, do que no mandato do presidente anterior. Pois é, foi mais amena, né, toda a reunião de ontem na Comissão de Assuntos Econômicos, né, os senadores acabaram pegando um pouco mais leve, justamente porque já começou esse ciclo de afrouxamento monetário. E aí eu estava vendo, né, a repercussão no mercado financeiro, tanto do PPI quanto do IPCA. O mercado financeiro aqui no Brasil, né, o índice futuro, ele deu uma arrefecida nos ganhos. Me lembro que logo na abertura, quando saiu o IPCA, ele estava praticamente no 0 a 0, o índice futuro, elevou os ganhos para 0,6, né, chegando a 0,62, 0,65% de alta, né, nessa manhã, mas aí agora depois do PPI, parece que equilibrando um pouco todas as informações e reprecificando, né, todas as informações, o mercado financeiro agora diminuiu um pouco esse ímpeto no índice futuro, subindo 0,35%. O que a gente vê na curva de juro também, né? É interessante ver essa movimentação, que a curva de juro permanece com queda, né? Fechando a curva de juro, tanto na ponta curta quanto na ponta longa. A gente vê essa movimentação dos DIs. DI cai, a bolsa sobe, o dólar cai, enfim, o dólar, na verdade, virou patamar. Estava caindo até agora 30 segundos e agora já sobe 0,07. Mas, enfim, é um movimento praticamente de 0 a 0 no dólar, mas a gente vê que isso, né, acaba sendo um reflexo de todo o cenário, tanto internacional, a questão do dólar, quanto também do cenário nacional. Mas a gente vê exatamente que, pelo menos no mercado financeiro, esses dados de inflação acabaram trazendo uma perspectiva positiva, né? Não só aqui no Brasil, mas aí a gente vê que o Brasil acabou descolando um pouco, porque lá nos Estados Unidos os índices futuros eles seguem em queda, os índices futuros seguem tendo uma perspectiva negativa, o Dow Jones cai 0,21, o S&P cai 0,35 e a Nasdaq cai 0,68%. Nessa leitura preliminar aí e um tanto quanto, né, em cima do lance sobre os dados de inflação que acabam sendo todo o radar, né, e o norte do mercado nessa sexta-feira, né, Isa? Exatamente, né? A gente vai saber daqui a pouco com os nossos analistas aí, mas minuciosamente em relação a esses dados, em relação também à curva de juros que você disse, né? Há uma dúvida aí se o mercado já está precificando, né,
toda essa queda. E agora temos o dado do IPCA e a gente vai entender melhor daqui a pouco com os nossos especialistas. Vamos então falar da Fazenda, porque o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, ele reafirmou o compromisso de alcançar um déficit zero até 2024, descartando qualquer contabilidade criativa, né, como disse nas palavras dele, e a retirada de 5 bilhões de reais em gastos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, da meta fiscal, gerando aí especulações, mas ele enfatizou a importância da responsabilidade fiscal. O governo está preparando uma proposta de peça orçamentária mantendo o compromisso e a regra fiscal para 2024, visando o déficit zero, vai demandar esforços para aumentar receitas em mais de 100 bilhões de reais, ainda a serem deliberados no Congresso. Pois é, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que se o governo conseguir cumprir os compromissos de controle das contas públicas, a taxa básica de juros pode atingir um patamar mais baixo nos próximos anos. O arcabouço fiscal, que ainda espera aprovação na Câmara dos Deputados, tem como objetivo colocar o país em superávit na dívida primária e estabelecer aí uma banda de gastos acima da inflação. Campos Neto destacou a importância do equilíbrio fiscal para um cenário de juros mais baixos e mais estáveis, ainda nessa perspectiva de que existe essa expectativa de fiscal. Mesmo que a questão fiscal tenha sido retirada, ou pelo menos minimizada nos últimos comunicados e na última ata do Banco Central, ele ainda é um ponto sensível para o Banco Central, justamente porque arcabouço fiscal ainda não foi passado completamente na Câmara dos Deputados, a reforma tributária ainda está em tramitação também no Senado Federal, tem outras questões importantes sendo debatidas no Congresso Nacional, e isso tudo, culminando na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que precisa ser colocada em discussão até o fim do mês, pelo menos apresentada até o fim do mês. Ou seja, muitas questões ainda a ser debatidas, muitas questões ainda sendo colocadas em discussão no Congresso Nacional e, claro, impactando na percepção do Banco Central. Mesmo quando o Campos Neto fala que pode chegar em patamares mais baixos, tudo está condicionado a dados melhores econômicos, tanto dados de crescimento econômico, dados de inflação, dados de emprego. O Banco Central mesmo fala na própria questão do hiato do produto. Tem também a questão fiscal, que é toda essa situação envolvendo as tramitações no Congresso Federal, e isso trazendo uma expectativa de que os juros podem acelerar as quedas em breve. Mas, sempre tem os mas, sempre tem as ressalvas. Campos Neto falando, olha, só se as coisas andarem do jeito correto ou não saindo dos trilhos, aí sim o Banco Central vai ter uma situação um pouco mais confortável para tomar as suas decisões.